Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos estudando o capítulo 134, chamado Basta Pouco. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. Inicialmente faremos a leitura da mensagem de Emmanuel e em seguida traremos os esclarecimentos. Basta pouco. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela. E só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunais sanguinolentos. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais que dominam por um dia para sofrerem o amanhã, o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da Boa Nova sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Então vejam que esta é a mensagem do Emmanuel, que ele vem chamar de basta pouco. Pelo próprio título, a gente já começa a perceber que o esforço é mínimo para que a gente possa fazer a vontade do Pai. O que nós estamos colocando, o que nós estamos fazendo nas nossas vidas hoje, que estão esperando por grandes espetáculos, por grandes transformações? A transformação precisa ser aos poucos. Que eu não me faça grandes exigências. Vivemos num mundo de provas e expiações e sabemos o quanto somos seculares e em quanto tempo nós estamos voltados, envolvidos com os mesmos erros, com as mesmas práticas. Então, ao longo do tempo, a gente vem se policiando, a gente vem melhorando. Mas o que Jesus traz aqui com essa referência é que também, para que eu possa auxiliar Jesus nessa sua caminhada, auxiliar na construção do reino dos céus, não somente para mim, mas para com os demais, é que é o mínimo que eu preciso. Então, Emmanuel vem nos lembrar aqui nessa lição de como Jesus se postou na humanidade, o que foi o seu instrumento para que ele pudesse se valer dessa eternidade, para que ele pudesse se valer de que hoje nós estivéssemos aqui 2021 anos depois comentando o seu evangelho. Veja que no início do século, no início lá da manjedoura, ali onde o próprio Emmanuel diz que ali é onde nós adquirimos a maturidade espiritual e ainda assim não percebemos que já temos condições de compreender. Ele não deixou nada escrito, o seu escrito começa 50 anos depois, com a pureza da sua fala, e hoje nós estamos aqui tentando dissecar tudo isso. Mas é interessante a gente vir lembrar de onde vem a mensagem do Emmanuel que ele traz para cá, naquele Evangelho de João chamado O Caminho, a Verdade e a Vida. Então, por que Jesus disse aquilo? Qual é esse caminho que a gente precisa conhecer quando ele mesmo disse que ninguém chegará ao Pai se não for por mim? Hoje nós conhecemos que esse caminho é o que está descrito no Evangelho.
em muitas outras obras trazidas do mundo espiritual para a nossa compreensão, para o nosso conhecimento. Mas naquela época não existia o Evangelho. Jesus era o Evangelho vivo. Jesus era e é a verdade colocada naquela época. Então o João chama esse capítulo de O Caminho, a Verdade e a Vida, que está lá no capítulo 20 ao 14, né, versículo 22, onde ele diz: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Olha a pergunta que está lá no Evangelho de João. Não te manifestas ao mundo, somente a nós. Nós, simples pescadores, nós, pessoas humildes, moradores desta redondeza que muito pouco se afasta dela, senão até o mar da Galileia, para a pescaria, para o sustento normal. Como educar a humanidade apenas com esse conjunto? E a gente sabe que ele conseguiu. E é interessante que nesse evangelho, quando Jesus está falando exatamente deste caminho, né, ele vem falar da casa do Pai. Ele está falando que na casa do Pai há muitas moradas, que ele vai preparar o lugar e volta ali. E aí o próprio Tomé, que a gente conhece a história, que o Tomé era um pouco descrente, ele pergunta: para onde vais? Basta nos dizer para onde vais e nós te seguiremos. Diga onde está o Pai. E Jesus diz: há tanto tempo estou com vocês e não sabem, né, que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então é preciso a gente começar a compreender, porque quando Jesus traz essa verdade, né, para a humanidade, né, que eu e o Pai somos um só, ele está nos tentando trazer aquela velha fala, aquele velho verbo que ele nos traz do crer. Creiam em mim. Hoje nós já temos o Paráclito que foi mandado, né, o Consolador prometido. Já temos mais clareza sobre tudo isso, mas naquela época não existia. Então, o que Jesus pedia, como ele se intitulava a verdade, era para que se criasse nele, creiasse nele. E aí os apóstolos estão ali com aquela dúvida toda, né? Tanto que o Filipe vai fazer a mesma pergunta, ele diz: eu estou há tanto tempo com vocês, e ainda pergunta quem eu sou, para onde eu vou, quem é o Pai, onde está o Pai? O Pai está em mim, eu estou aqui, eu sou essa verdade. E esse era o contexto do Evangelho de João. E aí ele traz, o Emmanuel destaca essa parte e vem nos colocar. Logo nos dois primeiros parágrafos, o Emmanuel vem nos falar olha o que ele coloca aqui, né? Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, que era exatamente essa que o Judas, né, estava ali questionando a Jesus. Por que nós e não o mundo? Né? E é exatamente o que Emmanuel vai dizer: olha, presta atenção, qual é a posição de Jesus, né? Qual é a posição que ele escolhe para anunciar as verdades, né? Lá no livro Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues, né, tem um capítulo quando ele chama da dubiedade de Pedro, onde ele vem explicar toda a personalidade do Pedro. Ele vem nos trazer exatamente quem era Jesus, quem que ele precisava, para quem que ele se dirigia, né? Para os infelizes, para aqueles que eram afastados da sociedade, para os pobres e estupiados, para os publicanos, trazendo ali as suas lições. Debatia com os fariseus, e algumas vezes chamava-os de hipócritas porque não conseguiam compreender. Então esse era o mundo que Jesus se cercava para trazer a sua verdade, para trazer a sua lição para o nosso aprendizado. E ele vem dizer que ele não aparece em decretos sensacionais. Roma, para instituir uma lei, decretava, né, através de decreto, e aquilo passava a ser uma ordem para todo mundo. Jesus não precisou de nada disso, precisou apenas tocar nos nossos corações, porque os decretos tocam na nossa obediência, e Jesus tocava no nosso coração, que era muito mais fácil. Quando consigo penetrar a tua essência, eu consigo fazer tu entender a minha lição, e tu mesmo te transformas, não sou eu que vou tomar a iniciativa, eu apenas te trago a forma mais completa de fazer chegar essa paz, como fala a própria mensagem aqui do Emmanuel. E ele diz que foi uma aldeia muito simples, pequena, poucos homens, né, de poucas instruções,
para que ele pudesse preparar a humanidade inteira. Jesus confiava em todos eles. Né? No outro capítulo de Amélia Rodrigues também, onde ela fala da corte de Jesus, ela diz que muito antes isso tudo já estava preparado. Não somente aqueles apóstolos que apenas com o chamado do vem e eles seguiam Jesus, não sabiam como. A gente sabe que aquilo ali era um magnetismo, porque ninguém que se aproxima de Jesus continua sendo o mesmo, né? Então há uma transformação, mas além disso, todos aqueles outros que cruzaram o caminho de Jesus, né? Aquelas curas, os milagres que eles faziam, que ele fez, fazia parte do seu trabalho, né? Fazia parte da sua corte, todos eles eram esses súditos de Jesus, diferente dos reis, dos príncipes, né? dos monarcas, né? Que precisavam de pessoas obedientes, temerosas, né? Porque eles conseguiam se impor pelo temor, e Jesus estava ali se impondo às pessoas pelo coração, pelo simples convencimento de que havia uma necessidade dessa transformação, porque Jesus sabia como tocá-los. Então, esse era o cenário de Jesus que a gente vê em outras obras. E o Emmanuel traz a mesma coisa para cá. Ele fala que as criaturas vulgares só se entendem os que se impõem aos demais. Era a corte daqueles príncipes e reis da época, né? O Pilatos, o Herodes, né? Todos aqueles que estavam naquela administração daquela área ali de Roma, só sabiam fazer exigências. Jesus não exigiu a ninguém a transformação. Ele não está nos exigindo hoje essa transformação. Ele pede para que a gente vá sendo cada vez menos aquela pessoa ruim. A transformação não vai acontecer do dia para a noite. Ele nos disse na festa das bodas, né, que ele veio para transformar o mundo de água para o vinho, né? Então é lento esse processo todo. A gente vai chegar lá. Ele não está pedindo, olha, a partir de hoje tu és já o rei, o anjo. Não, nós seremos anjos sim, seremos espíritos crísticos, porque é da lei de progresso atingir tudo isso. Mas não necessitava dessa imposição. Para a gente perceber o quanto é belo o Evangelho de Jesus e quanto é fácil a gente atingir, porque não precisamos dessa estrutura toda para nos exigir qualquer mudança, né? Para compelir a isso. Então eles estavam acostumados, como ele coloca aqui, a ouvir sentenças tirânicas, né? Sanguinolentas, porque através do sangue eles estavam impondo o medo, o temor. E Jesus, através do sangue, falou de espiritualidade, falou de nos espiritualizarmos, né? Porque ele usa ali o sangue como elemento para deixar claro essa transformação que há no homem. Quando ele traz o simbolismo que nós conhecemos em outra doutrina, do pão que é a carne de Jesus, né? Sangue e pão, né? Então é essa construção, é esse apelo que Jesus faz para a gente. Ele transforma toda essa simbologia para que a gente possa compreender melhor, né? Ele não se utilizou de gestos teatrais, né? Porque a imposição requer isso. Muitas dessas pessoas que estão dirigindo a humanidade hoje se atribuem esses gestos, né? Eles se tornam muito mais agressivos do que são para impor as suas ordens. E nós não precisamos de imposições para sermos o que somos. Não precisamos de imposições para chegar a ser ao modelo do Cristo, né? Então, esses mandatários sofrem o rigor da lei que eles próprios causam. E nós não precisamos de tudo isso. E Jesus veio e provou que não é necessário tudo isso. Basta pouco, como ele nos coloca, né, para fazer o serviço de utilidade pública, né, de utilidade de Deus. Então nós, do movimento espírita, estamos sendo cada vez mais preparados. Os chamados de Jesus estão se ampliando quando ele traz os ensinamentos, e nós, como nos dedicamos a aprender as lições de Jesus, nós estamos ampliando o leque de chamados de Deus. Estamos ampliando o leque de escolhas de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então nós precisamos aprender cada vez mais as lições para que nós possamos ser chamados. Mas o ser chamado pelo toque do coração. Uma vez transformados, a gente vai conseguir fazer a realização do trabalho divino. Cabe a nós, né? Jesus contou com os profetas na antiguidade
trouxe João Batista, recrutou 12, deu missão a ele, deu missão aos 70. Depois reuniu aqueles 500 da Galiléia. A humanidade cresceu, Deus conta com cada um de nós para essa melhora. Não só a nossa melhora, como a melhora de toda a humanidade. Meus irmãos, essa foi a nossa contribuição para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa estudaremos o capítulo 135, chamado O Ouro Intransferível, aqui na web rádio divulgar.net. Muito obrigado.